envolvendo outras pessoas, trazendo a sua verdade. E aí você não pode, em momento nenhum, de logo achar que aquela pessoa está com a razão, que aquela pessoa está certa, e fazer julgamentos precipitados, né? Como lembrar de Jesus. Jesus o interrogava. Jesus não dava resposta. A pessoa, ele jogava outra interrogação. E a pessoa saía a pensar, né? Começava a pensar realmente se o problema estava nele ou com o outro. Nós precisamos muito de ter essa lógica, de pensar nessa lógica, nesse pensamento, para não tomarmos decisões precipitadas, falarmos o que não temos certeza e tomar dores do partido de A ou B. Isso é muito importante, tomar muito cuidado. Eu lembrei disso agora porque eu já tive vivências onde atendi uma família, depois atendi o outro, e aí quando você ouve, você vê que cada um está querendo dizer a sua verdade, e que na verdade os dois estão em conflito, né? E aí o cuidado é redobrado. Por isso que a gente não pode tomar partido e nem fazer julgamento precipitado. Né? Isso. E assim, nós vamos ver isso com mais calma, mas alguns questionamentos nós precisamos fazer no início do processo. Isso a gente vai aprender junto. Mas saber, por exemplo, qual é a visão da pessoa sobre a casa espírita e sobre o espiritismo é algo muito importante. Para que a gente saiba também qual é a expectativa dela em relação ao atendimento. Porque é preciso deixar claro para ela que ali nós não vamos resolver o problema dela. Nós vamos ajudá-la a enxergar caminhos. É diferente. Né? Isso é muito importante. E aqui também dessa primeira tela, onde fala Jesus, o exemplo máximo de atendimento fraternal aos infelizes, na sua superioridade moral, evitava os diálogos longos. Como é que a gente evita os diálogos longos? Primeiro, ouvindo bastante. E quando a gente percebe que a pessoa não direciona para mostrar exatamente qual é o seu objetivo, você então interrompe, questiona, induz ela a chegar no ponto. Porque às vezes a própria pessoa está sem coragem de realmente mostrar aquilo que é preciso ser colocado. Né? E a gente tem que lembrar também que muitas vezes a gente atende pessoas no centro e essa pessoa não vem falar de um problema dela. Né? Muitas vezes ela traz o problema de alguém dela. Né? E é preciso você estabelecer uma oitiva e um questionamento para perceber se realmente o problema, se ela também não tem o problema ou se ela não está envolvida nessa questão que ela traz. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado nessa oitiva. E é por isso que a gente não deve nem prolongar demais, mas também não deve dar a ideia para a pessoa de que não tem importância o que ela fala. É preciso ter muita sensibilidade nessa história. Né? Por isso que é importante também aprender a fazer as interrogações fundamentais para a pessoa. Ela precisa ser, de certa forma, às vezes, no seu diálogo, ser interrompida e ser questionada sobre alguns aspectos daquilo que ela fala, buscando direcionar a pessoa para o foco daquilo que ela realmente precisa colocar para o atendimento. Né? Voltando para a segunda questão, quando alerta sobre as nossas dificuldades. Né? Aqui ele fala o seguinte: impossibilidade de agir de igual maneira, nós, atendentes, não temos a mesma elevação do Cristo. Temos algumas limitações em relação a ele, né? Muitas, para não dizer. Né? Então, a gente precisa estar, primeiro, não está escrito aqui, né? Mas é preciso que a gente esteja vinculado ao Cristo. Que a gente, antes de iniciar qualquer atendimento, busque elevar as nossas preces a Jesus e aos espíritos que estão ali nos coordenando nesse trabalho, para que a gente tenha a elevação, o máximo de nós ali colocado, né? No sentido de dar o melhor de cada um. Mas é preciso que a gente busque, nesse diálogo, nessa oitiva, direcionar a pessoa para perceber que ela precisa se ajudar. Então, é preciso que ela entenda qual a contribuição dela naquele processo. E é óbvio que você não pode
indicar, apontar, afirmar, mas durante o diálogo você busca questioná-la sobre o que ela pensa sobre determinadas questões, o que ela enxerga daquilo, o que ela acha que ela pode ter colaborado para aquela situação, né? Então, quando ele diz aqui, favorecendo o visitante com as diretrizes para a autoajuda, é para que ela perceba também de sua responsabilidade e do seu papel na solução do seu problema. Porque se ela não estiver disposta a solucionar o seu problema, se ela estiver ali apenas buscando ouvir aquilo que ela quer ouvir para confirmar o entendimento dela, aí está difícil para a gente ajudar. E mais do que isso, a gente não vai estar fazendo o papel que a gente deveria fazer. Então, é preciso que a gente esteja atento a isso. Muitas vezes a pessoa chega com a sua verdade e só quer confirmar. Então, a gente só vai entender exatamente isso quando a gente percebe, ouve adequadamente e também já está atento a essas possibilidades, né? Então, a gente precisa estar muito ligado para isso, né? O que mais? É o que ele fala aqui, né? Para a autoajuda, para a sua renovação e saída do erro gerador do distúrbio que o aflige. Porque este erro gerador da sua dor é um erro ligado à pessoa, né? O grande responsável pela dor de cada um é ele mesmo, né? Então, a pessoa que está diante de você é a maior vítima, normalmente, dele mesmo. Então, a gente precisa, de uma forma sutil e tranquila, levar e conduzir o diálogo para que a pessoa perceba qual é a sua colaboração nesse processo, né? E isso é algo que deve ter um embasamento doutrinário, mas que deve ter também um nível de sensibilidade e de, digamos assim, de sensibilidade em vários sentidos. Sensibilidade no sentido da solidariedade à pessoa, mas também a influenciação positiva que nós recebemos daqueles que são os nossos guias nesse trabalho. Porque este é um trabalho também em que nós estamos muito ligados à espiritualidade. A espiritualidade que faz esse trabalho, que coordena esse trabalho, é a espiritualidade no mesmo nível de influenciação sobre nós, quando nós estamos adequadamente preparados, que a gente recebe enquanto dialogador, por exemplo, numa reunião mediúnica, né? Então, é um trabalho que é feito nos dois planos. A gente precisa estar atento a isso. É preciso estar com a mente preparada para esse trabalho. Os mesmos cuidados que nós temos para uma mediúnica, inclusive na nossa preparação para aquele dia, para aquele trabalho, precisam ser tomados no diálogo da Terra. Isso é muito importante que a gente entenda também. Eu não estou vendo nenhuma mãozinha levantada aqui, mas se alguém ainda quiser fazer uma intervenção nesse momento... Alguém não? Olha, nós estamos muito disciplinados, então quem quiser falar, liga seu microfone e já pode se colocar, porque nós estamos bem disciplinados, graças a Deus. Então não há uma necessidade de um direcionamento tão grande. Alguém ia falando? Oi, Juta e Vitor. Ô, Vitor, pode falar. Quando, nessa passagem anterior aí, a gente tem que lembrar que o Cristo não tinha religião, né? O Cristo falava para todos, na verdade. E a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque as nossas casas espíritas são portas abertas. Então, nós vamos receber pessoas de todas as religiões. E, na maioria das vezes, esse assistido, ele não vai querer revelar nem a sua religião de origem, né? Muitas das vezes. Então, é um cuidado que a gente precisa ter, de ouvir bastante, né? E deixar um pouco lá para frente, porque essa conversa não vai ser só de um dia, provavelmente teremos outros encontros, né, com esse assistido, e aí então a gente vai entender o que é que a gente pode utilizar, né, na medida do possível, porque, na verdade, a gente vai ter que aplicar a doutrina espírita, né, mas com muito cuidado. Às vezes, determinadas pessoas, a gente tem que ter um cuidado muito grande,
para eles não acharem, porque muita gente chega naquele pensamento, né, do evangélico que vem catequizar, que vem doutrinar, que só quer dar aquela mesma resposta, só quer dar aquele mesmo pensamento, né? Quantas das vezes nós, inclusive, né, já não abrimos a porta, né, para os testemunhos de Jeová? Não vou nem ouvir, porque eu não aguento nem mais ouvir isso aí. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande nesses atendimentos, quando a gente se trata desse público, né? Que é um público que vai chegar do A a Z. Né? Jutaí chegou na casa espírita sem conhecer nada, mas Jutaí tem uma evolução da inteligência já graduada. Então, fica muito mais fácil da gente, com o papo, entender e conversar e poder expor um pouco mais. Mas vai chegar aquele cidadão, aquela cidadã que viveu a vida toda dentro do seu lar, né? Está ali cuidando só da sua família, porque ela quer, de qualquer jeito, saber em resolver aquela questão. E ela não está preocupada com a doutrina espírita. Ela está preocupada só em resolver o que ela quer. Como também, sabe? Então, a gente vai ter que lidar. E é muito interessante quando a gente participa desse trabalho, porque eu digo a vocês, eu, quando estou diante das pessoas ou quando vou receber as pessoas, a gente vai utilizar a mediunidade, isso é importante, importantíssimo, mas, digamos assim, por exemplo, a visão, por exemplo, ela cai em 80%, tá? Exatamente para quê? Para que a gente sinta, né? Sinta a energia de quem está chegando, sinta a energia de quem está vindo com ele. Né? Não é preciso você ver, está chegando alguém, está chegando aí acompanhada de 4, 5, 6 obsessores, ou 10 espíritos, ou seja lá quem for, a sua mãe, o seu pai, alguém que vem trazendo para auxiliar. Mas é a vibração que essa conversa vai nos levar. E é aí o contato espiritual com os nossos amigos, com os nossos anjos de guarda, mentores espirituais, que vão canalizar essa conversa e as coisas vão se abrindo e a gente vai. Não vai ser nunca uma caixinha fechada, a caixa é aberta por completo e a gente sabe que o decorrer é muito criativo de verdade. Era só isso mesmo. Isso. É importantíssimo a gente entender que o objetivo do atendimento, aliás, da casa espírita, não é fazer prosélito. Nós não estamos ali para convencer ninguém a ser espírita, não é? E a gente está ali para atender as pessoas que precisam. E não importa a sua religião. E isso é preciso que se deixe claro em algum momento. E logo de início, de preferência, né? No trabalho de Marlon, ele aconselha, óbvio, para aquelas casas que têm condição de fazê-lo, de ter um grupo para a recepção daqueles que chegam na casa. E essas pessoas, quando chegam, tem um grupo de acolhimento, e esse grupo faz alguns esclarecimentos iniciais, alguns questionamentos iniciais, e aí muitas vezes as pessoas não precisam ser encaminhadas diretamente ao atendimento fraterno, porque aquele primeiro esclarecimento é que vai, de certa forma, fazer a peneira de quem pode ir para um esclarecimento direto de uma doutrinária, para quem precisa realmente do atendimento, né? Mas nesse grupo, uma preocupação central é deixar claro que nós não estamos ali para transformar ninguém em espíritas, porque isso dá conforto e dá confiança para as pessoas, né, se colocarem. E as pessoas entenderem ali, numa conversa relativamente rápida, né, porque a pessoa chega, você não vai passar a noite toda conversando ali nesse acolhimento. Mas ali é um encontro de meia hora, de 20 e poucos minutos, em que a pessoa fala um pouco também sobre a visão macro da doutrina, né? E muito mais no sentido da filosofia, nesse primeiro momento, do que nas outras questões, né? Para que a pessoa entenda quais são as consequências morais daqueles princípios, né? E isso, obviamente, não é algo definitivo, mas para deixar claro e deixar a pessoa um pouco mais, não só confortável, mas sabendo exatamente o que vai buscar no momento seguinte, né? Isso é muito importante, muito bem colocado. Onde é que nós paramos? Eu acho que já foi, né? Aqui.
Outra coisa importante, né? Nega, seu microfone. Jamais sugerir o abandono das terapêuticas médicas a que vem sendo submetido, não interferindo numa área que não lhe diz respeito, nem tem condições de pronunciar-se. Pelo contrário, vale o cuidado, né? Continuando. Pode deixar Pode parar por aqui. São duas frases diferentes, nega. São dois recortes. Tem uma parte que vai ficar perdida mesmo, né? Esqueça o pelo contrário, vale o cuidado de, e pode ler outro pedaço. Mas ele completa aqui, no segundo parágrafo, dizendo o seguinte: essa união das duas doutrinas, a médica e a espírita, é fundamental, significado para o bem-estar da criatura humana e por extensão da sociedade. Exatamente. Lembrando, Jutaí, antes de você falar aqui, eu lembrei, quando a gente estava lá no macro, teve um momento que foi questionado nesse parâmetro aí, do atendente, né, do atendente está passando por um tratamento médico, né, e vai para a casa espírita. Nós temos o cuidado, né, de não sugerir, achando que sabemos alguma coisa, dele parar a medicação. Por exemplo, o paciente que está tomando uma medicação. Porque nós não somos médicos, como o Marlon mesmo diz, não somos psiquiatra, não somos psicólogos. Nunca, em momento nenhum, devemos dizer, porque muitas vezes, eu estou falando isso por vivências, que a gente já viveu isso, paciente diz assim, eu já fui ao psiquiatra, mas eu não gostei do remédio e vou parar. Não estou gostando, não estou sentindo efeito. Né? E quem somos nós para dizer, tudo bem, você não está sentindo, você pare. Não. Em momento nenhum a gente deve entrar nesse campo aí. Porque não somos médicos, nem temos conhecimento. O conselho que a gente pode dar, caso ele queira ouvir, a gente tenha a condição de falar, olha, volte ao médico, diga que não está se sentindo bem, veja se não há possibilidade de diminuir a dose, de mudar a medicação, mas nunca dizer, não, deixe o remédio. Porque, e na doutrina, em momento nenhum, a doutrina falou que a gente tem que deixar o médico ou a medicina de lado. Eu não li em literatura nenhuma ainda isso. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, muito grande nessas questões aí, quando for atender uma pessoa que está se submetida a esse tipo de tratamento. Né? Exatamente. Uma vai ajudar a outra, né? Mas jamais a gente aconselhar que tem que deixar o tratamento médico. Nunca, isso nunca. Ok. Olha, duas coisas importantíssimas que a gente tem que entender. Nós não estamos no atendimento para fazer diagnóstico. Nós não fazemos diagnóstico. A pessoa, às vezes, quer ouvir se o problema dela é espiritual ou é orgânico. Nós não temos que dizer isso para ela. Nós não somos responsáveis pelo diagnóstico. Nós temos que dar uma orientação para que ela perceba. Na verdade, a gente sabe que quase todos os males que nos atingem têm um fundo espiritual. Mas, muitas vezes, não tem influência de outro espírito nessa história. Né? Tem a influência do espírito que está ali na sua frente encarnado. Né? A grande influência, o grande responsável. Mas nós não temos condições de fazer diagnóstico, por exemplo, de depressão. Quem faz diagnóstico de depressão é o psiquiatra. Né? Então, nós precisamos entender qual é o papel do atendimento fraterno. E um deles não é fazer diagnóstico. Outra coisa importante é o seguinte, é entender que a visão da doutrina dos espíritos não é de antagonismo à ciência. Ao contrário, a doutrina dos espíritos tem a ciência como aliada à doutrina. Ainda que muitos ligados à ciência desprezem a doutrina dos espíritos. Mas nós, do lado de cá, não desprezamos a ciência de forma alguma. Nós sabemos da importância do conhecimento científico. Na medicina não é diferente. Né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. E um dos cuidados que a gente tem é exatamente questionar, quando cabível, se a pessoa procurou ajuda médica. E se ela não procurou,
que nós tenhamos a condição de, digamos assim, de estimulá-lo ou estimulá-la a buscar esse auxílio. Porque, em muitos casos, nós não vamos ter só influência espiritual. E muitas vezes você tem a influência espiritual, sim, mas essa influência já causou danos, inclusive, no corpo somático. Então, as coisas não são dissociadas. E nós não podemos sequer pensar em assumir essa responsabilidade. Até porque nós não podemos fazer o exercício ilegal de medicina. Né? Então, a casa não pode ser responsabilizada por uma atitude equivocada de um atendente que foi inventar de diagnosticar alguém, e essa pessoa diagnosticada errada e erradamente também orientada, não buscou a medicina e faleceu porque retardou um tratamento. Imagine a responsabilidade que a gente assume numa situação dessa. Né? Então, assim, a gente não deve nunca sugerir o abandono de uma terapêutica. As pessoas muitas vezes se queixam de que o atendimento médico não está sendo satisfatório. Você pode sugerir à pessoa que busque outro profissional, então, para comparar o diagnóstico, a orientação, e se ela não tem conforto com aquele médico, pode, né, e deve ter liberdade, inclusive, de escolher outro. Mas nunca abandonar, sugerir que abandone a terapêutica. Isso é muito importante. Ao contrário, em muitos casos, nós até sugerimos que se busque a terapêutica médica. Né? Então, isso é um alerta importantíssimo. A medicina e o espiritismo são aliados. E na grande maioria dos casos que nós temos, nós precisamos da ação dos dois lados. Porque mesmo em problemas digamos assim, como que eu diria? Faltou a palavra aqui, técnica. Eu não sou médico, né? É só para lembrar a gente que nós não somos médicos, então fiquemos atentos. Mas nos processos de desequilíbrios psíquicos, quase sempre você precisa do auxílio, né, espiritual, mas precisa também tomar as medicações que vão manter a pessoa minimamente equilibrada. Né? É preciso que ela restabeleça a produção de alguns componentes químicos que o organismo normalmente produz, mas porque está desequilibrado em alguns aspectos energéticos, ele não está produzindo. Quem é que compensa isso? É a medicação que é passada pelo médico. Né? Então, a gente não tem esse direito e tem que ter muito cuidado com esse aspecto, né? De evitar exatamente o abandono, a sugestão de abandono de uma terapêutica. Normalmente, a gente tem que estar ligado na possibilidade de sugerir a busca do médico, né? Da terapêutica médica. Vamos, nega? Nas recomendações que se deve apresentar ao paciente, é necessário elucidar o valor dos passos, da água magnetizada ou fluidificada, da oração e do comportamento como indispensável à sua recuperação. Eu acho até que na totalidade dos atendimentos que nós fazemos, a terapêutica que nós vamos sugerir, acrescentando a terapêutica médica, é exatamente essa, praticamente para todos os casos. Né? Porque a pessoa ela vai precisar de um auxílio energético, ela vai precisar de um auxílio espiritual, de um reequilíbrio dos seus chakras. Como é que nós vamos, então, ajudá-la nesse sentido? Exatamente indicando essa terapêutica que é a terapêutica espírita. Qual é a terapêutica espírita? Né? Passe, né? Água magnetizada ou fluidificada, oração e mudança no comportamento. Mudança no comportamento é indispensável, mas é uma escolha da pessoa. E ninguém de nós terá o condão de fazer a pessoa tomar essas atitudes. É uma escolha dela. Ninguém vai ficar vigiando ela, só a própria consciência. Mas as outras três questões são aquilo que nós
cedemos gratuitamente na casa espírita para a pessoa. Não é isso? Então, nós temos que dizer para ela por que estamos indicando isso. Para que a visão equivocada, às vezes, não impeça ela de se apropriar, né, dessas coisas que são bênçãos. Né? Então, é preciso que ela entenda o que o passe significa, o que a água fluidificada ou magnetizada significa, o que um tratamento magnético que possa ser indicado mais profundo e mais frequente significa, né? O que a oração muda para ela, como é que a oração facilita o atendimento espiritual a ela, né? E também esclarecer a ela, diante da exposição da lei de causa e efeito, das questões ligadas à reencarnação e à justiça divina, como é importante a mudança do comportamento para acessar a real causa da dor, do sofrimento. Né? Então, é preciso que, de uma maneira muito sutil, cuidadosa, né, isso tudo seja colocado para aquela pessoa. Se não é possível num primeiro e único encontro, que a gente, então, recomende um outro encontro para essa pessoa. Ou que ela busque esse esclarecimento num estudo específico da casa, que pode ser um estudo do Evangelho, pode ser uma doutrinária, né, que você já tem ali agendada com aquele aspecto a ser tocado para ela, né? Um estudo que a casa tenha e que seja sistemático e que se repita com determinados temas. E sobre isso, inclusive, nós vamos aprofundar muito mais tarde. A importância de estabelecer na casa, e agora, graças a Deus, nós ganhamos um conhecimento e uma vivência tecnológica que nos permitirá ter esses estudos, inclusive à distância, daqui para frente. Inclusive, essa é uma proposta feita já a alguns dos participantes desse grupo, por questões do próprio conhecimento, né, e de sua formação. Então, a gente precisa entender isso, que é preciso não só indicar, mas esclarecer as pessoas sobre aquilo que nós estamos indicando, para que não se transforme aquilo numa crença sem base, né? Ou que a pessoa entenda aquilo como, não faltou a palavra agora, mas de maneira equivocada, né? Porque nós não podemos colocar aquilo só como algo que é indicado para todos sem critério, mas a pessoa precisa entender por que ela está recebendo aquela orientação. Esse é o ponto fundamental, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, enquadrar isso em uma vivência, por favor, pode ficar à vontade. Está todo mundo com vontade de comer e dormir, né? Então vamos para aí. Vamos. Fala lá, Luan. Manuel Filomeno de Miranda vem corroborar o pouco que a gente já vem observando na prática em relação à questão da água magnetizada, dos passes. Ele hoje no plano espiritual tem uma visão mais ampliada, vamos dizer assim, microscópica também, em relação aos bastidores da questão dos passes. Aí a gente começa a entender o porquê que Kardec coloca que o corpo físico está em contato molecular com o perispírito. Questões das dores chegam até o espírito por contato do perispírito e assim vai. E aí o Manuel Filomeno de Miranda ressalta essa questão da água magnetizada e dos passes com um profundo conhecimento, inclusive hoje no plano espiritual, dos benefícios dessa terapêutica. Isso. E corroborado, Luan, é importante dizer, pela ciência terrena e materialista hoje. Nós temos experiências interessantíssimas, trabalhos científicos muito importantes e com resultados significativos demais sobre essa questão da água fluidificada e do passe, né? Da fluidificação a partir da magnetização das pessoas. Né? Verdade. A gente precisa conhecer um pouco sobre isso, mas ter firmeza de entendimento para orientar as pessoas e para que elas entendam de uma forma raciocinada, né? Uma forma lógica,
aquilo que está sendo indicado. Não é algo, digamos assim, sem base doutrinária e sem base científica aquilo que nós estamos indicando. É preciso dizer para ela porquê da paz, porquê da oração, porquê da água frutificada. E quando ela entende, é óbvio que ela vai incorporar isso com mais facilidade, sem nenhum preconceito, né? Então, é muito importante o que Emmanuel nos fala aqui, né? Inclusive, assim, nas pesquisas feitas muito recentemente, os resultados que a água fluidificada consegue são muito parecidos, se não às vezes melhores do que o passe, né? É óbvio que a água fluidificada ela toma o passe, né? Mas a água tem propriedades fluídicas tão interessantes que ela acaba levando, né, todas a condição energética que a gente então induz a partir do nosso pensamento nela, né? Então essas coisas a gente precisa entender e precisa entender para explicar. Não precisa ser uma explanação longa, mas dizer basicamente do que se trata para as pessoas, para que as pessoas não entrem ali com preconceitos e com entendimentos equivocados, né? Isso é muito importante. Jutaí, Pois não? Jutaí, como proceder? Aqui no Salustiano, a gente sabe, essas pessoas que são recorrentes ao atendimento fraterno, que já tem alguns anos, né? Como tratar essas pessoas, né? Porque elas são recorrentes e às vezes muitos de nós acabam não tendo, vamos dizer assim, uma paciência. Ah, não, já é frequentador da casa, a gente já sabe qual é o caso. Mas para a pessoa que vai começar no atendimento fraterno, como proceder, né? Marcos, nós vamos aprofundar isso no momento certo. Mas é importante a gente saber que o atendimento fraterno tem que tomar muito cuidado para não criar dependência, né? Quando a gente tem alguém voltando frequentemente ao atendimento fraterno, algo de equivocado está acontecendo. E a gente precisa trabalhar caso a caso e tentar identificar aquilo que é um erro nosso, enquanto equipe de trabalho, né? Não dá para generalizar. Não dá para generalizar. Mas um princípio é fundamental e colocado pelo próprio Manuel Filomeno Miranda. Nós devemos evitar que aquele atendimento se transforme num processo de dependência. E é óbvio que a postura da equipe de atendimento fraterno é quem alimenta isso. A pessoa que chega, ela chega com um equivocado pensamento sobre muitas coisas. Cabe a nós esclarecê-la sobre esses equívocos, né? E um dos equívocos que deve ser evitado é esse processo de dependência. Quando nós discutimos semana passada, por exemplo, sobre o atendimento à distância, uma das preocupações desse processo de atendimento é despersonificar o atendimento. Por isso, a gente está construindo uma maneira do atendente fraterno à distância não utilizar o seu próprio número de telefone, para evitar que as pessoas fiquem recorrendo àquele número e criando uma dependência com aquele atendente. Mas é óbvio que a postura do atendente alimenta ou não esse processo, né? E isso a gente pretende, com o tempo, ir discutindo e aprofundando para a gente, né, ir construindo algo mais sólido sobre essas questões todas. Agora, uma coisa é muito clara. A maioria das pessoas que procuram a casa espírita, elas querem achar uma solução fácil para o seu problema. É natural do ser humano, né? Fugir da sua responsabilidade sobre sua própria dor. O que nós vamos precisar fazer é exatamente esclarecê-las sobre isso, né? A gente precisa ver isso e tem que ter muito cuidado com isso, porque não é fácil, às vezes, fazer isso, né? Às vezes as pessoas, até que já estudaram, tendem a se estabelecer a nível de dependência com alguém da casa ou com a equipe da casa, né? É um processo um pouco melindroso isso. A gente tem que tomar muito cuidado. Mas é um princípio a ser perseguido, né? Alguma outra colocação? Gente, nós estamos chegando. Eu queria falar sobre o... Deixa eu ver só. Não, só temos mais um slide, já que a gente, para não ficar para o próximo, vamos então ver esse. E eu queria só fazer um alerta, na verdade, sobre um trabalho que vai acontecer para aqueles que tiverem interesse, né? Mas vamos ver esse último slide, fazer o comentário e a gente, então, conclui o encontro de hoje. Vamos lá, nega? Cuide-se o atendente fraterno de orar com unção.
experienciar contínuas emoções de alegria pela alta honra de poder servir, mantendo-se em sintonia com o divino médico de todos, que se encarregará dos resultados finais. Isso é muito importante, gente. Assim como numa reunião mediúnica, o atendimento fraterno, ele está suportado por uma equipe espiritual de elevação. E é óbvio que no comando geral dessa história está o próprio Cristo. O resultado que se colhe desse trabalho não é nosso, é do Cristo. Isso está sendo colocado por Manuel para a gente entender que não cabe a nós nos envaidecermos pelo resultado conquistado, se for positivo, mas também não nos cobrarmos excessivamente sobre o resultado que não aconteceu. Porque, fundamentalmente, se nós fizermos a nossa parte, o resultado depende muito daquele que chega com a problemática, né? Quem vai resolver o problema não é o atendente fraterno, não é a equipe de atendimento. Quem vai resolver o seu próprio problema é aquele que chega com ele, né? Então, o nosso papel tem que ser muito bem compreendido. E lembrar que, ainda que você esteja fazendo algo, inclusive, que nós vamos ter que repensar, o atendimento sozinho, você nunca está sozinho. Você tem que estar compenetrado de que você está ali assistido por um espírito que você deveria agradecer a honra de estar ao lado, né? Então, essa compreensão de que é um trabalho de dois planos e de que nós estamos ali suportados por espíritos de uma hierarquia normalmente maior do que a nossa, deve nos colocar nesse patamar de alegria no servir. Nós não podemos estar ali porque é uma obrigação ou porque temos medo de ir para o inferno. Nós temos que estar ali por amor e num processo de alegria, de leveza, porque senão nós não vamos ajudar ninguém. Ninguém vai chegar no atendimento fraterno acabrunhado, digamos assim, forçado e ter a condição de auxiliar ninguém. Porque a sua própria vibração não vai permitir sequer a conexão com a equipe espiritual, né? Então é preciso que a gente entenda o que está fazendo lá e que a gente esteja sempre muito motivado e alegre para fazer esse trabalho. E outra coisa, essa alegria deve estar sempre presente em todos os nossos trabalhos no Centro Espírita. Nós precisamos entender o que estamos fazendo lá. Nós não podemos ir para o Centro Espírita por obrigação. Nós precisamos entender o que estamos fazendo lá e entender a benesse que é estar trabalhando no Centro Espírita. Porque senão nós não estamos fazendo algo muito positivo para nós. Nós podemos até estar ajudando o outro. Mas será que nós estamos fazendo aquela transformação que nós precisamos fazer intimamente para a gente? É bom a gente questionar isso sempre, levando em conta aquele exemplo nos dado pelo irmão Jacó no livro Voltei, né? Grande trabalhador, espírita, grande criador no mundo. No entanto, qual foi a sua dor quando não chegou no plano espiritual e percebeu que a sua luz não brilhava tanto quanto outros que ele achava menor que ele, né? Então, vamos estar atentos a isso. Esse é o chamamento final de Manuel Filomeno Miranda para a nossa atenção, mas é muito importante. Nós não podemos participar de um trabalho, qualquer que seja ele no Centro Espírita, sem ter a compenetração adequada do nosso papel e do objetivo do trabalho, porque senão jamais daremos de nós o melhor que temos, né? Então, ter esse entendimento. Essa é a grande contribuição de Manuel Filomeno Miranda para o início do nosso estudo. E agora eu queria passar a palavra aqui para a Delúcia, que ela quer chamar a nossa atenção sobre um evento que vai acontecer. Boa noite, gente. Na verdade, na última quarta-feira, foi feita uma reunião com o pessoal do atendimento fraterno, os responsáveis, né, da federação, Simone, e ela solicitou que nós enviássemos os nomes dos coordenadores do Departamento de Atendimento Fraterno, Atendimento Espiritual, juntamente com os atendentes fraternos.
e-mail, contato, tudo direitinho, tudo organizado. Depois eu vou pedir de cada casa. de cada casa, coordenador e o nome dos atendentes. E também, se existe algum centro na nossa CR sem atendimento fraterno ainda, eles querem saber qual é a necessidade, né? O que é que precisa para começar a estruturar esse grupo, né? Esses responsáveis pelo atendimento espiritual. E também pediu que eu avisasse a todos que todos os sábados, Nega participa desse estudo. Eu ainda não tive como participar, mas Nega está sempre presente. É Nega e quem é mais, Nega? Da CR. Esse curso é dirigido por Simone, que é responsável pelo atendimento fraterno da federação, todos os sábados, das 10 a meio-dia. É uma formação e é muito interessante. Né? Quem tá... Mariette de Serrinha, eu acho que participa também. Também, e assim, ela nos convidou, né, a todos que possam participar. Tem um grupo, vocês podem estar passando o contato para a Nega, se quiserem conhecer o trabalho, né? E Nega envia para a Isabel, para que ela adicione vocês no grupo. Mas sobre a reunião, foi esse pedido. Quem são os coordenadores, os atendentes fraternos, contato, e-mail, tudo direitinho, e qual a necessidade de cada centro para eles poderem dar um apoio maior na formação da atividade de atendimento espiritual. Viu? Por favor. No grupo. A gente coloca no grupo e vocês vão preenchendo direitinho. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite. Bom, pessoal, alguém quer fazer ainda o uso da palavra antes da gente concluir? Só relembrando, Jutaí, que a gente tem que ver que esse trabalho do atendimento fraterno é a porta de entrada dos centros espíritas. Né? E no momento que nós estamos vivendo, nós sabemos que está complicado voltar agora. Né? Tem gente perguntando como é que vai ser, quando vai ser, mas eu acho que a maioria das casas deve ter recebido aquele comunicado da FEB, né? Que no momento ainda não. Né? E que é importante a gente se estruturar, aproveitar esse momento agora, se estruturar, né, com o conhecimento, para que quando voltarmos, estarmos realmente respaldados de conhecimento para fazer o melhor, né? Como foi bem colocado hoje no estudo. Um estudo como esse só vai nos enriquecer. Tem aquelas pessoas que até quer fazer, tem a vontade. Então, estudando, ela vai se identificar se realmente ela tem o perfil de participar, né, de fazer esse trabalho. Porque às vezes você tem vontade, mas quando você começa a conhecer, você não se vê no trabalho. Então, é bom fazer parte do estudo, porque você vai se identificando. E isso está sendo colocado muito nos estudos que a gente está tendo com Simone, que é a coordenadora, né, da FEB. E aí você vai vendo os casos, vai ouvindo, vai aprendendo, vai dizer, será que eu dou para isso mesmo? Será que é isso que eu quero? Ou eu vou para outra linha de trabalho? Então, o estudo é importante por isso, porque você vai se identificar naquilo que realmente você está abraçando. É o meu recado, muito obrigado por hoje, né? E quem quiser participar, os presidentes das casas, né? Veja o seu coordenador, a pessoa que está envolvida no trabalho, que queira participar do grupo, é muito enriquecedor, né? Temos encontro no sábado pela manhã, às vezes no sábado à tarde, às vezes tem um encontro mensal às quarta-feira, né? Porque nesse momento agora está sendo assim. Então, quem quiser, estiver disponível, é só colocar o nome no grupo e aí a gente encaminha para a Simone. Okay. Boa noite. Bom, gente, então, para concluir, eu só queria lembrar o seguinte, hoje nós fizemos uma avaliação no Conselho Federativo sobre a macro-regional. E a impressão geral que nós tivemos, inclusive daquilo que nós colhemos de feedback entre vocês, é que foi muito boa em relação àquilo que nós tínhamos realizado até então.
Então, o modelo novo deu uma possibilidade da inclusão de muita gente nesse processo. E é outra coisa que a gente precisa considerar. Nós temos agora novas tecnologias que nos permitem coisas que nós não teríamos condições de fazer há tempos atrás. Então, a gente está percebendo que a gente pode se unir mais e realizar mais. Isso deve ser um norte para nós daqui para frente, né? Com relação ao nosso estudo, no próximo encontro, nós vamos começar a trabalhar alguns casos trazidos nos livros de Manuel Filomeno de Miranda. Em seguida a isso, nós vamos, então, começar a trabalhar as etapas do atendimento e aí nós vamos começar a trabalhar trazendo casos reais nossos. E a partir daí nós vamos, então, pedir a vocês, não é no próximo ainda, mas no seguinte, que tragam casos que possam ser trabalhados e analisados conjuntamente para a gente ir trabalhando a questão do atendimento, a questão da recepção na casa, a questão do começar a ouvir, né? Isso, na sequência que a gente for estudando, a gente traz os casos e, em cima desses casos, nós podemos ir analisando, né, como é que as coisas funcionam. E nessa história, a ideia é que a gente traga o caso e dramatize o caso aqui entre nós. Alguém vai fazer o papel do atendido, a outro vai fazer o papel do atendente, e nós vamos, então, analisar aquele processo, aquele caso, diante daquilo que a gente está estudando até então. Tá certo? Então, a proposta é mais ou menos essa. É preciso que a gente tenha uma dinâmica maior, até para que a gente aguente também essa 1h30 nesse horário que a gente escolheu. Tá bom? Então, fica aqui. A gente, só para concluir também, finalmente, nós vamos fazer uma prece, né? Eu queria pedir aqui, deixa eu ver quem quer fazer. Eu e Nega já falamos demais hoje, eu vou pedir, então, eu não me lembro quem pediu da última vez, me perdoe se eu repetir, mas eu vou pedir, então, a Adriana para fazer a prece hoje para nós. Adriana? Vamos agradecer a Jesus por mais um dia de estudo, pedindo para que todo o conteúdo seja assimilado por nós e seja também compartilhado de maneira coerente, de maneira equilibrada, para que possamos contribuir com os nossos irmãos necessitados e assim também com nós mesmos. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Que assim seja. Bom, gente, um último recado aqui, mais específico, inclusive, né? Deixa eu ver quem está aqui. Viviane está aqui hoje, Maiara não. Mas, Viviane, passe o recado. Era para a gente já marcar aqui hoje com a Ailton, mas a Ailton também não pôde participar hoje, em função de estar envolvido lá na Web TV. Um dia para a gente começar a organizar o trabalho, né? Que foi proposto para vocês. Gilberto estava aqui, mas já não está mais. Então, eu passo para ele depois, quando tiver uma definição, a data desse encontro, que deve acontecer na próxima semana, no máximo, para que a gente tenha condição de começar ainda no mês de setembro. Tá bom? Ok. Um abraço, então, a todos. Boa noite, meus irmãos. Muito obrigado aí pela atenção e pela confiança, viu? Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Bom, boa noite, gente. Um grande abraço. Ida.